feito, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui cultuando junto com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do evangelista Timóteo, pelo convite, pela confiança. Louvo a Deus porque Ele estabeleceu aqui no bairro de Santa Fé essa igreja, que é uma igreja nos padrões bíblicos, que é uma igreja que busca servir ao Senhor, busca pregar a palavra do Senhor e busca adorar Ele acima de todas as coisas. Por gentileza, você que trouxe sua Bíblia, abra-na juntamente comigo no Evangelho cujo escreveu João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16. Esse é o beabá do crente. Eu louvo a Deus também pela vida da minha linda esposa, que é a primeira vez que está visitando a igreja. Da última vez ela não pôde vir. Essa mulher que Deus preparou do céu para mim, veio ali de pertinho, ali de Birmingham, uma cidade na Inglaterra, pertinho. Logo ali, como diz o mineiro. E louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Aqueles que acharam, digam amém. João capítulo de número 3, versículo de número 16. Tema do culto de hoje: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Feche sua Bíblia e oremos mais uma vez. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso Pai de amor e de graça, te louvamos e te exaltamos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de te cultuar, Pai. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de te louvar e de sentir a tua presença, Pai. Te louvamos, Pai, por mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de respirar. Te louvamos porque o Senhor é amor, porque o Senhor é justo, fiel, santo. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é aquele que era, é e que há de vir. O Senhor, Pai, é aquele que não muda. O Senhor, Pai, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Pai, como costumeiramente eu faço, Pai, eu peço para que o Senhor me use como Tu queres, não como eu quero, Pai, não como as pessoas aqui na minha frente, meus irmãos, querem, mas como o Senhor quer. Porque assim, Pai, as palavras ditas aqui vão vir diretamente de Ti, Pai, vão vir diretamente do Teu trono. E que assim, Pai, essas palavras vão ser como a semente que alcança a terra fértil, vão alcançar os nossos corações, vão brotar e vão gerar transformação em nossa vida. Por isso, Pai, eu te peço, usa-me, pois é a Tua igreja, Pai, e sei bem eu que o Senhor zela pela Tua igreja. Em o nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Amados, quando foi me feito o convite, e logo depois o Timóteo me deu o tema do culto, plano perfeito, e me deu também o texto base do tema, eu logo fiquei feliz porque Deus tem falado comigo nos últimos meses acerca do assunto. Deus tem falado comigo muito acerca do amor de Deus e da graça de Deus. Deus tem falado muito comigo sobre o plano de salvação, o plano de redenção. Tanto que das minhas últimas 3 vezes que eu preguei foi em cima do tema amor de Deus. E o plano perfeito nada mais é que o amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus aqui na terra. E eu venho meditando e parando para pensar no meu ministério, no decorrer do meu ministério. A primeira vez que eu subi no púlpito para falar aqui nessa igreja foi nesse versículo. Eu falei nesse versículo. Tudo bem que eu falei só porque Deus é amor e o resto eu caguejei, mas foi nesse versículo. No início do meu ministério, Deus falou muito acerca do amor de Deus. Quando eu fui para missões, para Jocum em 2013, Deus novamente voltou a falar sobre o amor dele para mim em missões, nesse versículo também. Ele começou a ministrar no meu coração que não existe missões sem o amor de Deus. Não existe missões sem o amor de Deus, porque se não é através do amor de Deus, quem vai deixar a sua terra, a sua parentela, para ir na África? Quem
Quem vai deixar a sua terra, a sua parentela para ir no mundo muçulmano, na Ásia? Quem vai fazer isso? E agora novamente, nesses últimos meses, Deus tem falado muito acerca do amor de Deus na salvação do crente, na continuidade da salvação do crente. Deus completa a salvação em nossa vida por causa do amor dele. E parando para meditar nesse versículo, se nós começarmos a ler o capítulo, nós vamos ver que Nicodemos, um homem muito importante em Jerusalém, membro do Sinédrio, fariseu, ele durante a noite ele vai encontrar com Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele diz: Jesus, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso que você faz se não vier da parte de Deus. Ou seja, ninguém pode curar o cego, ninguém pode libertar cativos, ninguém pode expulsar demônios, ninguém pode curar paralíticos se não fosse da parte de Deus. Ninguém poderia anunciar o reino de Deus que era chegado se não fosse da parte de Deus. E Nicodemos sabia disso. Só que me chama a atenção que Jesus interrompe Nicodemos e diz para Nicodemos acerca da salvação. Ele diz para Nicodemos: se não nascer de novo, você não vai ver o reino do céu. E Nicodemos se espanta e ele pergunta para Jesus: como pode um homem já velho voltar ao ventre materno? E Jesus explica para Nicodemos: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus estava tentando quebrar a mente farisaica de Nicodemos, que acreditava que o judaísmo farisaico era a resposta para tudo, que acreditava que a religião dele era a resposta para tudo, que acreditava que as filosofias deles eram respostas para tudo. Mas Jesus mostra para Nicodemos que não era tudo. Tudo estava nele. Ele era o tudo. E ele sabia de tudo. O nosso Jesus estava mostrando para Nicodemos o amor de Deus ali. E na conversa com Nicodemos, ele vai conversando até que ele chega nesse versículo que nós lemos aqui. O beabá do crente nós temos que saber de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, se nós pararmos para meditar nesse versículo, se nós pararmos para estudar esse versículo, as profundidades dessa palavra, nós vamos ver diversos temas acerca da salvação. Nós podemos ver acerca da depravação total do ser humano, nós podemos ver acerca do amor de Deus, da justiça de Deus, do sacrifício que Deus iria fazer ali por nós. E quando eu paro para ler esse versículo estudando o tema, não pude deixar de voltar no início da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1, onde diz que no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E Deus criou a luz, as trevas, fez separação entre luz e trevas, criou a água, fez separação entre águas e águas, criou a terra, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E no sexto dia, ele desce na terra para fazer a coroa da sua criação. Deus desce na terra para fazer o homem a imagem e semelhança dele. E o próprio Deus veio até a terra, fez um boneco de barro e soprou fôlego de vida nas narinas daquele boneco, e aquele boneco expirou a vida. E aquele já não era mais o boneco, era um ser humano, Adão, o primeiro homem. E logo depois ele cria Eva, a primeira mulher da costela de Adão. E ali estava feito o primeiro casal da terra. Ali estava feito o primeiro homem e a primeira mulher. Homens perfeitos, uma mulher perfeita, sem mácula, sem pecado. Estava ali feito um homem livre. E Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden. Primeiro o homem, depois a mulher. E ele deixa uma ordem para o homem. Ele dá o trabalho que ele tinha que fazer, cuidar do jardim. Mas ele deixa uma advertência para o homem. Ele diz: comei de tudo que produzi no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim, dessa nem toqueis. Porque certamente, no dia que comeres, certamente morrereis.
Veja bem que Deus não estava predestinando o homem a pecar. Veja bem que Deus não estava ordenando o homem a pecar. Deus é santo. Ele é santo e ele não comunga com o pecado. Por esses dias eu vi homens, pregadores, dizendo que Deus predestinou o pecado. Deus que foi a causa do pecado. Mas na verdade, ele não foi a causa do pecado. Ele é santo, ele é justo. Deus criou homens livres, homens e mulheres livres, para escolher se eles queriam ficar juntamente com Deus, desfrutando da sua vida, da sua glória, da sua presença, ou se eles escolheriam a morte, se distanciando do caminho dele. Deus não criou robôs. Se Deus quisesse criar robôs, ele programaria os robôs para fazer exatamente aquilo que ele queria. Mas na verdade ele criou homens e mulheres livres. E foi na nossa liberdade que nós escolhemos se afastar de Deus. A Bíblia vai dizer que Eva, conversando com a serpente de certa forma manipula a verdade e induz Eva a comer da fruta, dizendo para ela que certamente no dia que ela comesse, ela iria ser igual a Deus. E Eva vai e come daquela fruta e dá para Adão, Adão come também. E ali foi estabelecida a queda da humanidade, a queda do homem. O homem pecou e ele estava destituído da glória de Deus. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva comeram daquela fruta, toda a humanidade pecou junto. Eu e você pecamos junto com nossos ancestrais. Eu e você caímos no lamaçal do pecado juntamente com nossos pais. Eu e você ficamos mortos espiritualmente. Nós nos distanciamos de Deus. Nós escolhemos, juntamente com Adão, a se distanciar da vida para viver as nossas dores. Nós escolhemos, juntamente com os nossos pais, a humanidade inteira escolheu a dor ao invés da cura. A humanidade inteira decidiu viver o próprio ódio ao invés de viver o amor de Deus. Estava ali uma humanidade caída. Estava ali uma humanidade presa nas algemas do pecado, sem poder se libertar daquelas algemas, sem ter força para quebrar as garras do inimigo, sem ter forças para quebrar as algemas do pecado, sem ter força para sair do lamaçal do pecado, sem ter jeito de voltar ao ponto de início e fazer diferente. Estava ali uma humanidade pecadora. E às vezes nós nos perguntamos: por que eu tenho que ouvir uma mensagem dessa? Eu sou crente, eu tenho anos de igreja. Mas às vezes nós devemos lembrar de quem nós somos para saber quem Deus é. Às vezes nós temos que relembrar de onde viemos para saber de onde nós fomos tirados. Para dar honra para aquele que merece, para dar glória para aquele que merece. E saber que nós não somos nada. Nós, na nossa humanidade caída, nós não somos nada. Estava ali uma humanidade totalmente morta, longe de Deus. Só que também quando eu leio Gênesis, no capítulo de número 3, eu vejo uma esperança no fim do túnel. Eu vejo aquilo que na teologia nós chamamos de proto-evangelho. O que é isso, missionário? O proto-evangelho que nós dizemos é quando Deus olha para a serpente e diz para ela: da semente da mulher nascerá um que pisará na sua cabeça. Amados, estava ali decretado o plano perfeito. Estava ali decretado, aliás, desde a eternidade. Desde a eternidade estava ali decretado o plano perfeito. Deus decidindo salvar uma humanidade pecadora. Deus, por amor de mim e amor de você, decidido a salvar todos aqueles que pecaram. Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, descendo na terra para salvar a mim e salvar a você.
Mas como assim, missionário? Como assim? Desde a eternidade? Calma que eu já te explico. Amados, a Bíblia nos fala que o Cordeiro foi morto desde a eternidade. A Bíblia nos fala que Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabia que nós iríamos pecar. Ele não ordenou isso, mas Ele sabia. E Ele queria nos salvar. Mas para Ele nos salvar, Ele precisava punir o pecado. Porque Ele é justo. Ele é santo. Mas também Ele é amor. 1 João capítulo de número 4, versículo de número 8, vai nos dizer: Deus é amor. Só que Ele é justo. E Ele precisava punir o pecado, mas Ele não queria nos punir. Então Ele precisava de alguém para nos substituir e receber a ira divina que alguém deveria receber por causa do pecado. Mas Deus sabia que no meio de nós ninguém poderia fazer isso. No nosso meio, ninguém poderia ser esse sacrifício, porque precisava ser alguém justo, alguém santo. E Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 10, vai nos dizer: não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E como uma humanidade caída poderia ser esse sacrifício? Como uma humanidade caída poderia querer morrer no lugar de outro? Não tinha como. Mas eu imagino Deus no seu trono de glória, lá na eternidade, antes do início dos tempos, Ele não vendo que nós pecaríamos, e Ele levantando do seu trono dizendo: eu mesmo vou. Eu mesmo vou, porque eu amo eles. Eu amo eles com um amor incondicional. Eu amo cada um deles, e eu vou sofrer no lugar de cada um deles. Eu vou sofrer no lugar de cada um deles. Esse é o plano perfeito. Eu vou morrer no lugar de cada um deles. Estava ali feita a promessa que da semente da virgem, do ventre da virgem, nasceria o Filho de Deus. E há mais ou menos 2015 anos atrás nasceu a promessa. E o nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Há mais ou menos 2015 anos atrás nascia a nossa esperança, nascia o nosso Messias, nascia o plano perfeito. E por mais que as pessoas não quisessem, por mais que as pessoas pecadoras tentassem matar ele, a morte não segurou ele. O sepulcro não segurou ele. Imagine só, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, o Deus Criador, descendo do seu trono, na segunda pessoa da Trindade, o nosso Cristo, vindo à terra no meio do seu povo, para viver como seu povo, para sentir dor, para sentir suor, para suar, sentir frio, sentir calor, chorar. O Deus Todo-Poderoso fez isso. Ele não precisava, Ele é Deus, mas Ele decidiu fazer isso por amor a você, por amor a mim. E muitas das vezes nós, no nosso quarto, quando o mundo está desabando nas nossas costas, nós perguntamos: Deus, cadê o seu amor? Deus, você não me ama, mas por que eu não recebi tal bênção? Por que eu não recebi o seu melhor? Por que eu não recebi isso? Eu não recebi aquilo. Mas nós esquecemos que o melhor de Deus nós já recebemos. O melhor de Deus já foi entregue na cruz. O plano perfeito já foi realizado. A cruz, há 2015 anos atrás, mais ou menos, foi receber um Messias pregado no madeiro. E lá ele recebeu a ira divina que eu e você merecíamos receber. Jesus, santo, fiel, Deus poderoso, foi açoitado por quem merecia ser açoitado. Foi cuspido na cara por quem merecia todos os cuspes do mundo.
Ele foi crucificado por quem merecia ser crucificado. Ele curou quem não merecia ser curado. Ele salvou aqueles que não mereciam ser salvos. Jesus, o Messias, recebeu a ira divina no lugar de quem merecia receber. Jesus recebeu a ira do Pai no meu e no seu lugar, por causa do meu e do seu pecado. Naquele momento da cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento estava nas costas dele todas as nossas delinquências, todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Naquele momento ele crucificava junto com ele todas as nossas falhas. E nós ainda achamos que somos alguma coisa. Nós ainda achamos que nós somos algo, quando na verdade nós não passamos de meros pecadores. Quando na verdade eu sou um mero pecador carente da graça e da misericórdia de Deus. Você é carente da misericórdia e da graça de Deus. É esse o plano perfeito, amados, o amor de Deus, que veio até nós na terra para nos salvar. Através da graça, através da misericórdia, através do amor. E nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 9 e 10, 8 e 9, desculpe. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 10, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Amados, as nossas obras são trapos de imundícias. Nós podemos fazer o que nós queremos para tentar alcançar a salvação. Mas eu tenho uma péssima notícia para você, ou uma grande notícia: as suas obras não vão fazer você alcançar o céu. Você pode trabalhar o quanto você quiser, você pode ganhar o dinheiro que você quiser, você pode ajudar os pobres, ajudar os animais, levar mendigos para sua casa, mas isso não vai fazer você ser salvo. A salvação é através da graça. A salvação é através da graça. E a graça é um dom de Deus, a graça vem de Deus. A obra da salvação é totalmente de Deus. A obra da salvação não é minha, não é sua, é de Deus. Como assim, missionário? Quem morreu na cruz? Jesus. João capítulo de número 14. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem que nos convence dos nossos erros? O Espírito Santo, Deus. Quem que completa a obra da salvação em nós? Deus. A salvação vem pela graça. A graça de quem? Deus. Por meio da fé. A fé é um dom de quem? De Deus. Toda a obra da salvação, todo o plano perfeito é executado por Deus. Por Deus. Por Deus. Você não pode fazer nada para alcançar a sua salvação. Você não pode fazer nada a não ser aceitar a graça do Senhor na sua vida. Aceitar a obra do Espírito Santo que te convenceu que você é pecador e reconheceu os seus erros. A não ser isso. Mas isso não é obra. Isso não é vanglória para ninguém. Reconhecer os seus erros e que precisa de salvação. Mas missionário, em minha fé, a fé é um dom de Deus. A fé vem de Deus. A fé é provida do Espírito Santo. E ela não é sua. Deus te deu. E nada que você possa fazer, nada pode te salvar. Nada vai fazer você alcançar a salvação, até mesmo a santidade. É o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o plano perfeito. O plano da salvação. O que você está querendo dizer com isso, missionário? Meu tempo já acabou. Eu encerro aqui. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: que a salvação é toda uma obra de Deus. E não importa quem você seja. Não importa o seu passado. Não importa o que você fez hoje. Não importa os seus erros. Não importa.
nada, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Não importa quem você é, não importa o seu status social, não importa se sua conta está cheia de dinheiro ou se você tem só 10 centavos no seu bolso. Não importa se você não sabe como você vai comer a sua próxima refeição ou se você comeu a melhor refeição do mundo hoje à tarde. Não importa se você foi a pior prostituta de Itupeva, o pior drogado de Itupeva, ou se você nasceu na igreja. Não importa se você é o maior pecador do mundo. Ele te ama. O plano dele quer alcançar a sua vida. Ele te ama e ponto. Ele te ama e ponto. Ele quer te salvar e ponto. Não importa o que sua família diz. Não importa se olharam para você e disseram, não tem jeito. Não importa se olharam para você e disseram, desse mês não passa, desse ano não passa. Vai acabar morto numa bala. Vai acabar tendo uma confusão. Vai acabar entrando em uma overdose com o álcool, com as drogas. Não importa. Ele te ama e ele te salva. Ele te ama e ele quer te salvar. Ele te ama e ponto. Não importa o que o inimigo diz no seu ouvido. Não importa o que sua família diz no seu ouvido. Não importa o que os pastores, os pseudos líderes dizem no seu ouvido. Não importa aquilo que você acha. Ele te ama. E muitas das vezes nós queremos comprar a nossa salvação. Em Juazeiro do Norte, quando nós estivemos no mês passado, eu pude contemplar pessoas subindo as escadas do horto. O horto é um morro comum. Depois tem as escadas, depois tem a estátua. Eu pude contemplar pessoas subindo as escadas de joelhos. Outras pessoas, não eu, desculpe, viram pessoas levando uma cruz com pedras, subindo um morro de 1 hora a pé. Eu vi pessoas em uma túnica toda preta, num calor insuportável. Nem quando eu estive no sertão do Piauí, eu senti tanto calor. Eu vi pessoas numa túnica preta, grossa, mães e crianças nessa túnica, subindo no sol de 40 e poucos graus, para pagar os pecados deles. Eu pude contemplar pessoas beijando os pés da estátua, para pagar os pecados deles, para sofrer algum tipo de punição. Eu pude contemplar pessoas idolatrando quem não merece ser idolatrado. Eu pude contemplar pessoas depositando a fé em quem não merece ter essa fé. Eu pude contemplar pessoas no erro, sem o conhecimento da verdade. Mas Deus ama essas pessoas do mesmo jeito. Deus quer salvar essas pessoas do mesmo jeito. E se Ele quer salvar essas pessoas, que não são piores nem melhores do que eu e você, Ele quer te salvar também. Se Ele perdoa essas pessoas, se Ele perdoa os piores traficantes, os piores assassinos, os piores mentirosos, Ele perdoa eu e você também. Agora cabe você a decidir se você quer aceitar esse plano perfeito na sua vida, se você quer deixar a graça do Senhor inundar a sua vida, ou se você vai deixar a sua carne reinar, se você vai deixar o velho homem tomar o controle, se você vai continuar a viver essa sua morte espiritual, ou se você vai vir para a vida, ou se você vai vir para a própria vida que é Deus. Será que você, na sua conversão, no meio do evangelho que é pregado, no meio da sua fé, vai ficar duvidando do amor de Deus ainda? Vai ficar duvidando do plano perfeito de Deus ainda? Ou será que você vai aceitar hoje que Deus te ama, Ele te salvou, Ele te libertou, e não é porque você não tem isso ou aquilo que Ele deixou de te amar? Não é porque você não tem tal bênção que você não é salvo. A maior bênção já foi te dada, o passaporte carimbado para Nova Jerusalém. E se você tem convicção do amor de Deus pela sua vida, mesmo que você seja crente, se coloque de pé, eu quero orar por você.